Ele foi rejeitado por todos quando era criança, mas quando cresceu começou a namorar a garota mais linda do colégio. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Horimiya. O anime começa com um dia comum de aula no colégio. Uma garota chamada Hori e suas amigas estavam conversando e após um tempo, um de seus colegas disse que tinha ingressos para o karaokê pela metade do preço, mas ela passou e disse que não podia. Logo depois disso, o celular dela cai no chão e quem pega pra ela é o nosso prota que se chama Miyamura. Hori sai às pressas dali e agora vemos uma outra face que nossa querida Hori tem, que é de dona de casa. Como seus pais trabalham fora durante o dia, ela cuida da casa e de seu irmão mais novo que se chama Sota. Hori estava cuidando de seus afazeres de casa quando o jovem de aparência bem elegante chega com seu irmão Sota, que tinha se machucado no brinquedo. Como ela estava preocupada com seu irmão, ela nem acabou percebendo a presença do cara que tinha levado ele pra lá. Depois ela agradece e também convida ele para tomar um cafezinho como agradecimento. Depois descobrimos que esse jovem que chegou era exatamente o nosso prota, Miyamura. Ela fica surpresa e não acredita que é a mesma pessoa da sala dela. No colégio, Hori diz para Miyamura que seu irmão mais novo quer que ele vá na casa dela novamente para poder brincar com ele. Miyamura aceita e fica muito feliz por ela não ter evitado ele depois de tudo que havia acontecido. Ela diz que jamais evitaria ele, já que ela também possui um lado que ninguém conhece e que eles estavam no mesmo barco. Com o passar dos dias, Miyamura frequentava a casa da Hori com frequência. Nesse ponto eles já pareciam uma família, logo no primeiro episódio. Hori viu um anúncio de promoções de ovos no supermercado, mas como ela teve trabalho no comitê, ela não conseguiria ir e pediu para Miyamura que fosse no lugar dela. Ele então sai desesperado para comprar os ovos, já que tinha apenas 20 minutos para poder fazer isso. Ao pular o muro, ele encontra com uma amiga da Hori, mas pelo visto ela não conseguiu identificar quem era. Durante a noite eles tiveram uma boa refeição e enquanto conversavam durante a janta, ela acabou soltando que não queria que ninguém mais, além dela, conhecesse o Miyamura do jeito que ela conhecia, ou seja, completamente diferente do que ele era no colégio. Ela fica tímida e se levanta, mas nosso prota diz que é o mesmo com ele. Ele se sente da mesma forma e não queria que ninguém além dele visse ela daquele jeito, já que aqueles momentos pareciam ser somente dele e de mais ninguém. Depois de um tempo, um colega de classe deles reparam que o prota e a Hori têm ficado bem próximos recentemente, e nisso Miyamura percebe que o Toro, que é seu colega de classe, gosta da Hori. Enquanto eles estavam no telhado, o Toro pergunta se o Miyamura não se importaria se ele pedisse para namorar com a Hori, mas ele diz que não precisava pedir permissão para ele, já que ele e ela são apenas amigos. No corredor da escola, Toro diz que queria conversar a sós com a Hori, e o Miyamura diz que pegaria o irmão dela no colégio, então ela poderia ir falar com o Toro numa boa. Quando ela chega em casa, ela chama o Miyamura para poderem conversar a sós no quarto, ela dá uma encarcada nele e diz que rejeitou o Toro, e também diz pro Miyamura que não era para ele parar de ir na casa dela, já que quem iria acordar ela quando ela dormisse vendo filmes, e de quem ela iria comer as sobras de comida quando sobrasse se ele não fosse mais lá. Depois de tomar uma bela de uma encarcada, ele leva uma cabeçada no queixo e o anime segue o baile a partir daí. No episódio 2, a mãe da Hori aparece e pergunta pra ela quem era o garoto que ela estava recebendo em casa enquanto ela não estava. A mãe dela ficou empolgada pra conhecer ele e a Hori percebe então que ela nem sabe qual que era o primeiro nome do Miyamura. A partir daí, a Hori fica fissurada em saber o primeiro nome do nosso prota e começa a fazer uma perseguição em cima dele pra ver se algum de seus amigos fala o primeiro nome dele sem que ela pergunte. Nosso prota então vai visitar a casa da Hori, mas quem recebe ele é a mãe dela. Nesse momento, depois de alguns mal entendidos que houve quando a Hori estava perseguindo Miyamura no colégio, ela descobre que o primeiro nome dele é Izumi. No colégio, o presidente do conselho estudantil pede para ela fazer umas tarefas, já que o conselho estava atarefado demais, e ela acaba aceitando ajudar. Uma das garotas que é do conselho estudantil acaba esbarrando no Miyamura, e quando nosso prota terminou de ajudar ela, ficou algumas anotações ainda, mas ela disse que provavelmente não eram muito importantes, então ele podia jogar elas fora. No dia seguinte, temos um mal entendido no corredor, onde o presidente do conselho estudantil está interrogando a Hori, porque algumas anotações estavam faltando nos documentos que ela entregou, e queria que ela pedisse desculpas por isso. Quando ela ia se desculpar, nosso prota acaba tomando a cena e dá uma cabeçada no presidente do conselho estudantil, e em seguida entrega as notas que a própria membro do conselho disse que era para jogar fora. Após esse mal entendido se resolver, descobrimos que a Hori na verdade aceita sempre ajudar o conselho estudantil, porque em sua infância ela praticava bullying com o presidente do conselho, e para essa informação não vazar, ela acabava ajudando ele. Toro e Miyamura estavam conversando a respeito do aniversário da Hori, que estava chegando, e Miyamura ficou se perguntando o que poderia dar de presente para ela. Ele então decide dar um disco com as músicas que ele ouve no dia a dia, e depois descobrimos que era exatamente isso que a Hori queria. Agora temos um breve resumo da história do nosso prota, onde ele foi rejeitado durante sua infância por seus colegas de classe, e ainda por cima era chamado de estranho e outras coisas a mais. Mostra também o momento em que ele decidiu furar a orelha e passou a usar piercings. Na sala de aula, a professora pede para eles fazerem grupos, e Miyamura se lembra de seu passado, já que nunca fez grupo com ninguém, pois sempre ficava excluído. Mas logo suas lembranças são cortadas por seus novos amigos do colegial, juntamente com a Hori.
Depois de um tempo, a garota do conselho estudantil que cometeu aquele mal entendido anteriormente senta ao lado da Rory no refeitório e pergunta se ela e o Miyamura são namorados. Ela diz que não e a garota do conselho, que se chama Ayasaki, pergunta se não teria problema se ela sair com ele então, mesmo ela já tendo namorado. Rory então diz que não daria Miyamura pra ela e que ele era somente dela. Ou seja, o romance nesse anime vai desenrolar mais rápido do que esperávamos. Na casa da Rory, ela e o prota estavam vendo filmes de terror e eles acabaram entrando no assunto de que o dedo da Rory era hipermóvel e mostra uma cena em que eles estavam comparando o tamanho das mãos dele se ela decide medir a mão dela com a do nosso prota. Mas essa brincadeira acabou ficando um pouco séria demais e ela acaba se deixando levar e segurou de verdade a mão do protagonista. Nisso ela deixou escapar que amava ele e depois disfarça dizendo que era apenas a mão dele de que ela estava falando. Ele fica meio sem jeito e diz que também amava as mãos dela e depois ainda reforça esse amor. No colégio, Toru acaba ouvindo a conversa da Ayasaka com outra garota do conselho estudantil e no dia seguinte Miyamura tinha aparecido na sala com um rosto roxo. Ele disse que acabou brigando com o Toru e com isso percebemos que foi um motivo bem pequeno que fez eles se desentenderem assim. Depois as coisas voltaram ao normal e eles fizeram as pazes. No episódio 4, nosso prota, juntamente com o presidente do conselho estudantil e o Toru, estavam tomando sorvete e o presidente disse que se eles quisessem, eles poderiam passar na sala do conselho estudantil para poder se refrescar um pouco no ar-condicionado de lá. Eles aceitam e logo de cara eles aparecem lá juntamente com as garotas também. Então decidem tirar no Jankenpô para ver quem vai comprar as bebidas e acaba sendo que Miyamura e Rory foram escolhidos para poder fazer essas compras. Eles se atrasam porque uma das bebidas caiu no chão e o Toru começa a ficar preocupado com o que poderia ter acontecido, já imaginando que eles estavam ficando em algum canto do colégio. Logo após isso eles chegam e o Miyamura disse para o Toru que a Rory pegou ele. Ele começa a ficar desesperado pensando que houve alguma coisa entre eles, mas na verdade eles estavam falando do refrigerante dele que tinha caído. Depois de um tempo, o Toru e Miyamura estão passeando e eles encontram um amigo do nosso prota conversando com a Rory. Nessa hora o Miyamura corre na direção deles e dá um belo de um tapa na cara dele. No dia seguinte, a Rory está ardendo em febre e teve que ficar em casa para ficar de repouso. Seu irmão Sota coloca ela na cama e após adormecer e acordar, Miyamura estava ao seu lado. Nosso prota então cuida dela e ao tentar sair para pegar um pouco de água, ela cai da cama achando que ele iria abandonar ela. Ela se lembra de quando era pequena e a mãe dela tinha que sair para trabalhar mesmo que ela estivesse doente. O prota então segura a mão dela firme e tenta acalmá-la. Ele diz que jamais iria sair ao lado dela e consegue fazer com que a Rory ficasse mais calma. Ao medir a temperatura dela, ele disse que iria para o colégio e que estava apaixonado por ela. Rory, com o choque da notícia, acabou tendo sua febre completamente cessada do nada. Após esse momento importante, no dia seguinte ela finge que ainda não estava bem e decide ficar em casa. Seu irmão Sota acabou vendo Miyamura com uma garota diferente e conta para Rory o que ele tinha visto. Ela então já começou a pensar que ele estava traindo ela, mas na verdade eles ainda nem haviam começado a namorar realmente. Na escola ele consegue encontrar ela e pergunta se ela estava acordada naquele dia. Ela imediatamente cortou ele perguntando quem era a garota que estava com ele naquele dia durante a manhã. Ele chama a garota pelo primeiro nome e ela fica possessa de ciúme, já que era a primeira vez que ele tinha chamado uma garota pelo primeiro nome. A garota era namorada do amigo dele e apenas havia acontecido um acidente. Mas acaba que a Rory não quer saber e lança 2 livros na cara do nosso prota. Isso tudo porque ele não sabia o sobrenome da garota e só chamava ela pelo primeiro nome. Miyamura então decide ir na casa da Rory para devolver o livro que ela jogou nele. Ela se desculpa por jogar o livro nele e ele se desculpa por ter falado somente o nome da garota, já que ele não sabia o sobrenome dela. Enquanto eles estavam conversando no sofá, ela diz que estava acordada quando ele disse que estava apaixonado por ela. Antes da situação melhorar realmente, o pai da Rory, que se chama Kyosuke, acaba chegando para atrapalhar o clima. Ele ainda pergunta depois de um tempo se ele havia interrompido alguma coisa e pergunta se ele era namorado da Rory. Ela então acaba confirmando e diz que sim, que o Miyamura era namorado dela. Rory então decide acompanhar o Miyamura até certo ponto do caminho dele de volta para casa e acaba segurando a mão do prota para que eles pudessem ficar mais juntos. Miyamura então tomou uma atitude e segura firme na mão da Rory. Ele começa então a se abrir um pouco e ela retribui seus sentimentos por igual. Enquanto Toru e Miyamura estão conversando no telefone, pelo visto Miyamura disse para ele que ele e a Rory estavam namorando. Toru fica um pouco triste, mas a vida sempre segue em frente. No episódio 6, a mãe da Rory e o irmão dela estavam se perguntando quanto tempo que o pai dela ficaria por lá. Miyamura então chega juntamente com a Rory e o pai dela decide tomar um banho junto com o nosso prota. Depois do banho, eles decidem que Miyamura iria dormir na casa da Rory e acaba dormindo com o pai dela. Eles então têm uma conversa séria finalmente, mas dura pouco tempo. Eles se despedem e os garotos do mesmo colégio viram Miyamura saindo da casa da Rory junto com ela pela manhã, indo para o colégio. Então começou a se espalhar um rumor de que a Rory e Miyamura estavam namorando. Depois de alguns comentários maldosos sobre Miyamura e sua aparência, ele decide cortar o cabelo. Acaba que ficou bem melhor assim e ele começou a atrair a atenção de algumas garotas. Rory então, morta de ciúmes, começa a fritar as garotas com um olhar. Na casa da Rory, Miyamura recebe uma ligação de seu amigo do outro colégio e diz que tinha ganhado muitas balas e queria dividir algumas com ele. O amigo dele fica indignado com Miyamura por ele ter cortado o cabelo e começa a chorar. Depois disso, Miyamura dá uma bala para o seu amigo e a Rory-san pega uma para ela. O prota pergunta qual era o sabor da bala que a Rory tinha pego e ele decide roubar a bala que estava dentro da boca dela. Que atitude braba foi essa, meu irmão? Mano, o prota não brinca em serviço, cara. Esse prota não. No colégio aparece uma garotinha querendo saber se a Rory era realmente namorada
namorada do Miyamura, e ela confirma que sim. Essa garota começa a perseguir o Miyamura para todo lugar que ele vai a partir daí, e descobrimos que na verdade ela quer que o Miyamura e a Hori terminem o relacionamento deles. Ele diz que nunca vai terminar com ela e descobrimos que o nome dessa garota se chama Sawada. Essa garota na verdade é apaixonada pela Hori, e começa a briga entre eles dois para ver quem vai ficar com ela. Isso acaba chamando a atenção de vários alunos do colégio. Sawada e Miyamura vão para casa e eles percebem que eles moram exatamente no mesmo prédio e que eles são vizinhos. Ela percebe então que tinha esquecido a chave e o Miyamura deixa ela ficar na casa dele por enquanto. Enquanto eles estavam comendo bolo, ela pergunta se o Prota tinha irmãos ou irmãs, já que ele sabia cuidar tão bem das pessoas. Ela conta que tinha um irmão que era 1 ano mais velho que ela, mas ela finge que tá brincando, mas na verdade é verdade. Nosso Prota diz que ela pode ir pra lá mais vezes para comer bolo se ela quisesse. Enquanto Miyamura estava conversando com sua mãe sobre a família da Sawada, ele descobriu que ela tinha perdido o irmão mais velho dela. Enquanto estavam esperando, uns garotos chegam para importunar a Sawada e ela cola no nosso Prota para poder se livrar dos caras. Depois de um tempo, Miyamura está na casa da Hori-san assistindo um filme de terror juntamente com o pai dela, e ele sai com medo do filme e deixa eles dois sozinhos finalmente. Hori comenta que Miyamura nunca tentou fazer nada com ela, e ele então pergunta se ela quer que ele tente. Os dois ficam envergonhados e ele se aproxima dela para dar aquele beijo. Continuamos então com Toro ajudando a sua amiga a levar o lixo para fora, e no corredor eles acabam esbarrando com uma garota do conselho estudantil que se chama Sakura. Infelizmente o café dela acaba caindo em sua roupa e Toro então sai para buscar o seu casaco para que ela cobrisse a mancha que estava em sua roupa. No outro dia, Sakura devolve o casaco de Toro e ainda por cima dá um pouco de biscoito caseiro feito por ela mesma, e ele aceita de bom grado. Hori e sua amiga estavam conversando na sala de aula e Hori percebe que havia alguma coisa errada com a amiga dela, e com isso descobrimos que pela falta de comunicação dela em dizer o que realmente quer no momento, ela acaba perdendo muitas coisas que ela adoraria ter com ela. Após isso, Sakura dá biscoitos para Yuki, que é amiga de Toro, Hori e Miyamura. Quando ela viu que Toro gostou dos biscoitos da Sakura, ela pede ajuda para Miyamura para que ela pudesse assim fazer um bolo, já que a família dele possuía uma confeitaria. Depois de uma semana praticando, ela aparece com alguns cupcakes queimados e depois Toro acaba chegando também. E quando ele viu que as mãos da Yuki estavam queimadas de tanto praticar, ele decide comer um deles, mesmo estando horríveis, e diz que mal pode esperar pelos próximos. Miyamura então vai para outra cidade para poder passar 5 dias com seus parentes, e Hori começa a contar os dias. Miyamura só consegue mandar uma mensagem para Hori já que seu celular estava sem bateria e ele havia esquecido de levar o carregador com ele. Hori, como não estava acostumada com essa distância, sempre que pegava alguma coisa para ela, pegava para Miyamura também, e acabou cometendo alguns erros de vez em quando, como trocar a tigela de comida de seu pai pela de Miyamura. Ela estava agoniada e cada dia que passava ela contava os dias, até que chegou o dia que finalmente Miyamura iria voltar. Ela estava vendo o noticiário e decide sair para ir até a casa de Miyamura, já que naquele dia ele iria voltar para casa. Miyamura, quando chega em casa então, finalmente consegue ligar o celular e recebeu uma mensagem da Hori, e sai então correndo para tentar encontrar ela. Saindo do elevador eles acabam se esbarrando e Hori começa a chorar de tanta saudade que estava do Miyamura. Após isso, Hori estava conversando com suas amigas sobre filmes e diz que Miyamura assiste vários filmes de terror com ela. Elas dizem que uma garota bonita assim assistir filmes de terror não é nada bonito. Quando Miyamura estava na casa de Hori, ele assiste mais um filme de terror junto com ela, e ela tenta fingir que tem medo em algumas cenas, mas acaba quase matando Miyamura do coração por causa dos sustos que ela deu nele. Miyamura sai um pouco para respirar e percebe que Hori estava em seu quarto, se lamentando por não ser fofa e não saber fazer nada fofo. Miyamura então percebe que ela estava chorando e diz para ela que ele tinha se apaixonado por ela pela pessoa que ela era, e que ela não precisava fingir ser outra pessoa para que ele gostasse dela. Naquele dia estava chovendo muito, e ela então pula nos braços de Miyamura para ouvir seu coração bater, e ele então faz a mesma coisa e depois eles vão para a cama. Depois disso, temos um pouco do resumo da história do presidente estudantil com sua namorada e como eles se conheceram, que inclusive depois ela também começou a fazer parte do conselho estudantil. Voltando para a história principal, Hori estava fazendo as unhas de Miyamura e então ele sente vontade de fazer algo que nunca teria feito antes. E ele coloca o pé na cabeça da Hori do nada. Depois ele fala que sentiu que se ele pisasse nela, ele ganharia pontos para subir de nível. Mas logo se mostra arrependido e começa a pedir desculpas pelo que ele havia feito. Hori então diz que ele era explosivo com seu amigo e com sua amiga, e perguntou se ele se forçava a ser outra pessoa com ela. Mas ele na verdade diz que é assim mesmo e pergunta se ela quer que ele bata ou brigue com ela, e acaba que ela acaba gostando da ideia. No dia seguinte, Miyamura chega todo estranho na sala de aula com seus amigos e eles acham muito estranho a atitude dele. Depois de um tempo, Hori e Miyamura levam alguns papéis para outra sala de aula e então Miyamura decide maltratar a Hori, já que era isso que ela queria. Após isso, duas garotas chegam e veem aquela cena e ficam super assustadas com o que estavam acontecendo. Mas Hori na verdade tinha gostado do que tinha acontecido. Atrás da escola, Yuki recebe uma declaração de um garoto e fica perdida em seus pensamentos. Ela decide recusar ele e Miyamura dá a ideia de ela usar alguém para fingir ser namorado dela. Então pede para que Toro faça esse papel. Depois de explicar a situação pessoalmente, ele acaba aceitando. Eles então vão para trás do colégio para que Yuki pudesse rejeitar o rapaz e logo em seguida ele chega. Toro percebe que o cara era muito mais bonito do que
dele e ele acaba ficando apavorado com tamanha beleza. Sua autoestima naquele momento havia ido para baixo do chão. Yuki descobre que ele enxerga muito mal e pensou que ele havia se confundido com outra pessoa, mas na verdade ele já gostava dela há muito tempo. Mas infelizmente isso não mudou a sua opinião. No dia seguinte, Rory estava arrumando o cabelo de Miyamura e algumas garotas chegam elogiando ele. Rory então fica pé da vida e dá um tapa no Miyamura, mesmo a culpa não sendo dele. Na volta para casa, Miyamura acaba encontrando com alguns antigos colegas de sua antiga escola, mas infelizmente são aquelas pessoas que faziam bullying com ele. Rory, ao ver a forma que eles tratavam ele, perde a paciência e dá uma baita de uma surra nos dois. Depois o amigo de Miyamura se encontra com o cara que estava praticando bullying com ele, e vemos a cara dele toda roxa. Depois, indo para a escola, Rory acaba pedindo para que Miyamura desse um tapa nela, mas ele se recusa. Rory fica se perguntando se Miyamura não ama mais ela e depois disso, Miyamura então decide agir da forma que ela queria depois de um tempo. Eles decidem passar na loja de conveniência e os caras que faziam bullying com Miyamura estavam lá na hora que ela estava saindo. Eles viram Miyamura dar um tapa na Rory e ficam completamente assustados com ele, já que ela havia dado uma surra neles dois antes. Miyamura estava preocupado com Rory, mas ela estava adorando aquilo. Então no outro dia o garoto que fazia bullying com Miyamura vai até a loja em que ele trabalha, mas naquele momento nada acontece, e pouco antes dessa cena descobrimos que esse jovem na verdade se sente arrependido pelo que ele havia feito no passado. Ele na real queria ser amigo do Miyamura, e que bom que terminou assim. Após alguns dias, Miyamura e Rory estavam caminhando e acabam encontrando aquele carinha que fazia bullying com o nosso prota, que possui o nome de Tanihara. Descobrimos então que nos últimos dias Miyamura e ele haviam ficado muito próximos, e Rory disse para ele não roubar a Miyamura dela. Ela estava com ciúmes dele e de seu outro amigo que se chama Shindo. Rory disse para Miyamura que se for para ele se apaixonar por alguém que seja por uma garota, já que ela não suportaria ser trocada por outro homem. No colégio, Sakura ouve um rumor de que Yuki e Toru estão namorando, mas isso é só por causa daquele incidente do outro dia. Enquanto Yuki estava conversando com uma amiga de Sakura, ela confessa que ela tinha dito para Sakura que ela e Toru estavam namorando, mas sabemos que isso é mentira. Então depois de alguns dias descobrimos que a Yuki tem faltado no colégio por uma semana e em casa ela estava vendo algumas mensagens e recebe uma de Toru, que havia dito que Sakura tinha se declarado para ele. No dia seguinte, Yuki decide ir para o colégio e logo em seguida ela e o Toru vão para o terraço da escola para poder conversar. E acaba que no final ele diz que a Sakura iria encontrar uma pessoa muito melhor do que ele para ela, já que ela era muita areia pro caminhãozinho dele. Nesse momento eu sinceramente fiquei com muita pena da Sakura, já que eu shippava ela e o Toru, mas acontece. Na sala do conselho estudantil, Sakura aparece e o presidente percebe que ela não estava bem. Depois Sakura acaba se abrindo com ele e dizendo que havia sido rejeitada. O presidente do conselho diz o quão burro esse cara é por ter rejeitado uma garota linda como ela, e ela então começa a desabar de tanto chorar. Em uma sala de aula, Rory, Miyamura e seus amigos estavam conversando, tentando fazer com que o cara que se confessou para Yuki se tornasse mais próximo deles, e descobrimos que o nome dele se chama Yanagi. Depois Miyamura tenta ajudar a Sawada a se aproximar dos outros garotos, já que pelo visto ela tinha algum tipo de trauma com isso. Então chega um outro amigo do Miyamura que é muito barulhento e acaba assustando a Sawada. No dia seguinte o carinha barulhento aparece meio gripado e não consegue falar direito. Então ele vê a Sawada no corredor carregando uma caixa pesada e decide ajudar ela sem falar nada, já que ele não conseguia falar porque sua garganta estava dolorida. Sawada tenta falar com ele, mas ela é interrompida, e ela pensou que agora ele odiava ela. O nome desse amigo do Miyamura é Yura, e quando ele sai na sala de aula em que Rory e Yuki estava, ele se depara com Sakura e Sawada, mas acaba assustando ela novamente, mas Sawada acaba ficando feliz por ele não odiar ela. Yura acaba pedindo para Rory ajudar sua irmã mais nova a estudar para as provas do colégio, já que ela não estava indo muito bem, e ela acaba aceitando. Enquanto a irmã do Yura estava conversando com a Rory, temos outra cena do Yura comprando um talismã da sorte para poder ajudar ela nas provas. Ambos desejam a mesma coisa, tanto Yura quanto sua irmã. Ela deseja que o irmão dela não odeie ela, e ele deseja que a irmã dela não odeie ele. Após um tempo, temos uma cena em que Rory e seu pai estavam conversando sobre o Miyamura estar lá na casa deles para o Natal. Miyamura então acaba respondendo que teria que trabalhar, e não iria poder passar o Natal na casa deles. Kyosuke e Sota acabam ficando decepcionados e Miyamura foge desesperado. No colégio, Yuki queria ir na casa de Toru novamente para poder jogar videogame, e ele acaba ficando um pouco receoso, já que a empregada que trabalha para eles iria estar na casa dele. Quando ela chega no quarto dele, ele tranca a porta, e ela começa a ficar meio desesperada, e depois que ele tira a gravata, piora ainda mais. Mas ele abre a porta para ela se sentir um pouco mais confortável. Em seguida, a empregada que trabalha para eles chega e acaba invadindo o quarto, e meio que zomba de Toru. No conselho estudantil, a namorada do presidente quer que ele passe o Natal na casa dela, mas ele não quer e é fuzilado pelo Toru e pela Rory. Depois mostra o motivo de ele não querer passar na casa dela, e é porque ela tem muitos insetos na casa dela como coleção. Na casa da Rory, sua mãe pede seu boletim e fica impressionada com as notas excelentes de sua filha, mas depois Rory fica se perguntando o que ela estaria fazendo naquela época do ano, no ano que vem, já que ela estaria formada. Mais tarde naquela noite, os pais da Rory queriam que Miyamura estivesse ali, e ela diz que logo ele chegaria
para entregar a encomenda que eles fizeram na loja dele. Finalmente Miyamura chega com o bolo e eles insistem que ele fique um pouco, nem que seja para tomar uma bebida. Acaba que depois disso já havia se passado 1 hora e eles ainda não queriam deixar Miyamura ir embora. Rory então decide acompanhar Miyamura até certo ponto na ida dele para casa. Em certo momento, Rory comenta que logo eles iriam se formar e que gostaria de continuar sendo a namorada dele mesmo depois que eles se formassem na escola. Então Miyamura lança a proposta mais racional de todas nessa situação e pede a Rory em casamento. Se você ainda não viu esse anime, você tá perdendo momentos que vão te marcar definitivamente. Ele fica envergonhado depois disso e ela diz que iria fazer ele feliz e após um tempo, eles dizem que estão ansiosos pelo futuro deles juntos. Passado alguns dias, Miyamura estava na casa da Rory e ela estava dormindo no seu colo. Ele então deseja que esses dias nunca acabem e começa a pensar se aquelas coincidências não tivessem acontecido, onde ele estaria agora, e Rory acaba acordando após isso. Miyamura diz para Rory o que estava pensando e ela diz que o fato deles dois estarem juntos ali e agora foi obra do destino. Miyamura acaba concordando e abraça Rory. Depois temos a cena da formatura no colégio e quando o presidente do conselho iria dar um discurso, Miyamura acaba espirrando e cortando todo o silêncio que estava ali, fazendo com que algumas pessoas começassem a rir e desconcentrando o presidente em seu discurso. Depois o presidente sai correndo atrás do Miyamura para se vingar. Após isso temos uma cena em que Sakura e Toru estão se despedindo e ela simplesmente agradece, pois foi a parte mais divertida da vida dela até aquele momento, em parte por causa do Toru. E eu fiquei com cara de tacho, já que eu queria que eles dois ficassem juntos. Mais tarde, o pai da Rory vai no colégio para poder tirar uma foto com o Miyamura, e ela acaba brigando com ele. Em seguida, temos a Rory chamando Miyamura para poder comer sushi para comemorar a formatura deles, e infelizmente o anime acaba por aqui. E o resto da história fica por nossas imaginações, já que eles estavam noivos e decidiram se casar. E galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do resumo desse anime incrível. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor anime de romance que eu já assisti na minha vida, e espero que você também possa estar assistindo ele. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder apoiar o meu trabalho, beleza? Um forte abraço e tamo junto!